Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos no Conference Call mensal da Mauá Capital. Hoje, como de costume, a gente vai passar pela parte macro, né, de economia com o Alexandre Azara. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a performance dos fundos macro com o Luiz Garcia, passando para o Renato Ometo sobre ações. Logo em seguida, nosso fundo quantitativo com o Drago. E para fechar, nossos fundos de crédito com o Alejandro. Eu queria ressaltar, como vocês podem ver na tela, não foi um mês muito bom para a maioria dos fundos, mas, enfim, acho que vale a pena citar os destaques positivos, né? Acho que a área de renda fixa da Mauá indo super bem, mais uma vez. Total Return fecha aí com 0,31 de retorno positivo, ou seja, um fundo renda fixa risco de mercado. E também no risco de crédito, destaque positivo para os dois fundos de crédito da casa, Mauá High Grade e o Mauá Plus, tá? E aí no longo prazo a gente tem ainda o fundo de previdência com uma performance bacana. Bom, sem mais delongas, Azara, falar um pouquinho sobre cenário macroeconômico. Vamos lá. Outubro foi um mês com crescimento forte no PIB global. A gente esperava que isso acontecesse e foi validado. Nos Estados Unidos, a gente tem como cenário base, já tinha a vitória apertada do Joe Biden, a gente acreditava na vitória dos republicanos no Congresso, ia ser apertado o cenário, ia ser apertado, podia dar uma pequena maioria democrata também, mas não ia ser 51-49 para os dois lados, era muito apertado. A gente acha que é melhor esse cenário e eu exploro ele mais à frente, com os republicanos ganhando o Senado. Na Europa, novos lockdowns, crescimento menor e o ECB aumentando o QE em dezembro faz parte da resposta. A gente achava que era possível que eles fizessem, acho que a resposta foi tímida e, infelizmente, a economia europeia continua sofrendo em relação a isso. Quando a gente olha a surpresa, a linha verde continua sendo a surpresa positiva nos Estados Unidos. Na Europa, teve um aumento da surpresa também para patamar próximo dos Estados Unidos. O global está aqui também no melhor dado no momento. Na China, ligeiramente positivo, só o Japão com surpresa econômica negativa no mundo. Quando a gente olha o PMI global, já recuperou o nível tanto de manufatura quanto de serviços que tinha antes da crise, mas isso não quer dizer que o crescimento já voltou a ser a taxa de crescimento que era antes. Em nível de produto está muito abaixo ainda, a gente explorou isso nas últimas reuniões e continua sendo verdade. Quando a gente olha o PMI de manufaturas e compara o mundo inteiro, a China liderou essa recuperação, né? Ela foi um pouco mais lenta do que na China no resto do mundo, mas todo mundo já fez o catch-up, está muito parecido. Nos serviços é que os desenvolvidos fora dos Estados Unidos estão mais fracos, então a fraqueza de serviços na Europa, que está sendo a manifestação, os emergentes fora da China melhoraram, mas ainda fracos, e a grande surpresa positiva, né, continua sendo na China e nos Estados Unidos em serviços. Em manufatura, todo mundo melhor. Quando a gente olha a produção industrial, a história é diferente. A China já ultrapassou o nível de produção industrial anterior. O Brasil já chegou no nível de produção industrial anterior. Os Estados Unidos e a zona do euro ainda não chegaram lá. Então, a indústria no Brasil, curiosamente, está melhor do que na zona do euro e também nos Estados Unidos. Quando a gente olha vendas no varejo, aí você tem o Brasil parecido com os Estados Unidos e com a zona do euro. Ainda falta um mês aqui de dado. E a China muito melhor, marginalmente, mas ainda não chegando no nível. O curioso é que o Brasil está melhor do que os Estados Unidos na produção industrial e igual aos Estados Unidos na venda no varejo em termos de nível. O que mostra que o estímulo brasileiro foi bastante robusto. A gente não tem esse dado para o Brasil, mas a gente tem esse dado para os Estados Unidos. Aqui é como a renda foi, que é o azul, inclui as transferências, e o cinza é tirando
os estímulos de renda que aconteceram. Vem crescendo desde abril, porque o pessoal ocupado está aumentando, mas agora ultrapassou o patamar anterior de renda. Então, só em setembro que a renda foi maior do que fevereiro desse ano. Os outros meses todos foi abaixo, sem tirar os pacotes de estímulo. Então, o pacote de estímulo mais do que forçou uma poupança ou deu uma poupança para lá. Então, os americanos conseguiram até agora 1,3 trilhão de poupança. Opa, desculpe. A renda disponível, que é o verdinho, foi crescendo. As transferências também foram crescendo. O consumo veio caindo e a poupança acumulada cresceu pra caramba. Então, o que é importante entender é que os americanos hoje, mesmo que parasse a transferência e tivesse zero daqui para frente, que não tivesse no pacote de estímulo, a poupança que foi formada é mais do que suficiente para pagar 2,5 vezes o que eles gastaram a mais por conta das transferências que aconteceram até agora. Essa redução da poupança circunstancial é que deixa a gente otimista com a recuperação no mundo. Isso vale para o Brasil também. Tanto que o vendas no varejo está muito parecido com os Estados Unidos. Então, a gente está no campo otimista da recuperação da atividade no Brasil. Nas eleições americanas, eu não vou me alongar aqui, porque esse quadro está mudando toda hora. Muito provavelmente o Trump, no melhor dos cenários, consegue 268 votos. No pior dos cenários, 252. É uma eleição razoavelmente apertada, eu acho difícil dar muito diferente disso. Aqui daria 270 e aqui daria 284 para o Biden. Então, o Biden vai ficar, nas nossas estimativas, entre 270 e 284 eleito presidente. É uma eleição super apertada. O Senado americano ficou na mão dos republicanos, a gente acha isso positivo. Os pacotes com o Senado, a gente acredita que devam ficar um pouco maior do que um. Acho que aqui está mais pessimista, esse entre meio e um pode ser 1,5, mas a gente não acha que passa nem infraestrutura nem tarifas. O que é bom. Na Europa, o problema é isso aqui. Aqui é o número de pacientes em UTI na Itália, está crescendo muito e vai, na nossa estimativa, alcançar aqui. Na França já está também com uma situação muito parecida. A gente não está olhando para o número de casos, porque a comparação de casos é muito injusta, porque as medições eram diferentes ao longo do tempo. Então, o que a gente está notando é um aumento das hospitalizações. A doença é menos letal hoje, porque os procedimentos médicos melhoraram, mas mesmo assim é um sinal de preocupação se chegar no máximo de lá. As restrições duras vieram agora, devem continuar por mais um tempo. Isso vai impactar a economia europeia. A gente acha que vem um novo QE como resposta, tentando minimizar essa desaceleração econômica. No Brasil, a probabilidade de segunda onda para a gente é baixa, porque a curva de morte segue melhorando e a temperatura vai subir. No PIB, a gente espera uma contração de 4,5%. Esse ano a gente estava com 5% antes, então, ao longo dos últimos 30 dias, a gente revisou o PIB de menos 5% para menos 4,5%. E a gente acha que ano que vem, 3%, talvez 3,5% seja o mais provável. Só o carrego dá 2,5%. Na inflação, a gente entende como um choque temporário, aumenta a inflação de 2020, mas não a de 2021. Leitura igual do Banco Central. O Banco Central mais tranquilo com a inflação de curto prazo e o forward guidance sobre o risco fiscal. O que é o forward guidance sobre o risco fiscal? Dependendo do que acontecer com o fiscal, o Banco Central pode tirar o forward guidance. E a gente analisa rapidamente a chance de furo de teto em 2021 e a dinâmica de dívida. Então, aqui é o gráfico de novas mortes, depois do 1000º caso. Subiu, estabilizou naquele 1.000 por dia, ao redor de 1.000 por dia durante um tempão. E agora tem caído significativamente. Tem ficado ao redor dessas 400 mortes por dia. A gente acha que pode cair um pouquinho mais. E que o risco de segunda onda
fica menor. No PIB, foram 2 trimestres de queda, né? Um pouquinho pegando o primeiro trimestre. O segundo trimestre pegou o mês de março. O segundo trimestre caiu muito, anualizado quase 40%. Tem uma recuperação enorme agora de 27%, que é os 7 e tantos de recuperação no trimestre. Depois, 10% analisado, que é 2,5%. E depois fica 2 trimestres muito próximos de zero. E o último trimestre do ano crescendo um pouquinho também. Então, basicamente, é o carry-over mais o crescimento no primeiro trimestre que faz o crescimento do ano. Então, depois do primeiro trimestre, na nossa estimativa, está muito próximo de zero. A confiança tem se recuperado, a confiança do consumidor foi a que estabilizou, e aí falaram, a recuperação está mais difícil por causa disso. A confiança do consumidor tem muito pouca correlação com a atividade, a correlação maior com a atividade é a construção e indústria, que é o laranja e o cinza. O laranja está aqui, o cinza está no all-time high. Voltou aqui para o patamar que era em 2012 e 2013. Então, no Brasil, a construção está bem melhor. A surpresa econômica continua sendo positiva no Brasil. Em relação à inflação, aqui tem a nossa projeção do índice geral. No segundo semestre de 2002, é uma inflação analisada de 6,5%, mas ela foi zero no primeiro semestre. Por quê? Porque abril, maio e junho, a inflação colapsou. Julho, agosto, setembro, ela devolve uma parte do nível. Então, o susto que as pessoas estão tendo é com essa inflação daqui. No segundo semestre de 21 e no primeiro semestre de 21, para a gente a inflação ficar ao redor de 2,5%. Então, toda a inflação que é alta no 12 meses é por conta desse terceiro trimestre desse ano, que é muito alto. Quando a gente olha a alimentação no domicílio, no segundo semestre de 2020, ela é 20% analisada. Então, por isso que a gente acha que cai, sim, no primeiro, na segunda metade de 2021. Os administrados também sofreram uma queda por conta de combustíveis e sofrem uma alta aqui. Quando a gente olha para isso tudo, a pressão de alimentos, para a gente ver, aqui é o IPA agrícola, a alimentação no IPCA, que é o cinza, e a alimentação no domicílio no IPCA. O cinza é a alimentação com peso do IPA. Tá? Então, com o peso do IPA, ela variaria mais. Mas ela com o peso do IPCA não sobe tanto. Então, tem muita gente que está muito desconfortável com o IPA, dizendo que tem uma gravidez. Essa correlação aconteceu, a gente já teve aqui, 40% em 2008, 30% em 2016, aqui é 52% que o IPA vai ficar. Com peso agrícola, ele estaria maior. A alimentação na nossa projeção também está maior. Só que ela volta. Ela não sobe de novo. Então, o fato dela não subir de novo faz essa variação de preço ser menor. Por quê? Por causa do hiato. Aqui está a variação do hiato, a PNAD, e quanto que está o core de serviços. Na nossa projeção vermelha é mais alto do que os modelos sugerem. Se a gente tivesse que revisar serviço, seria para baixo. Em relação à maioria das casas, a gente está com mais serviço do que eles. Por quê? Porque a gente entende que a normalização vai fazer o preço de serviço se alinhar rapidamente, apesar do hiato não fechar tão rápido. A normalização de oferta e a demanda reprimida, por isso, vai fazer subir. No Copom, o BC é muito tranquilo em relação à inflação de curto prazo. Ele escreveu, apesar da pressão inflacionária ter sido mais forte que é esperado, o comitê mantém o diagnóstico que esse choque é temporário, mas monitora a sua evolução com atenção. E no Forward Guidance, ele diz o seguinte, o comitê refletiu que alterações de política fiscal que afetem a trajetória da dívida pública ou comprometam a âncora fiscal motivariam uma reavaliação, mesmo que o teto dos gastos ainda esteja normalmente mantido. O que ele está falando? Está falando de todas as medidas que possam destruir a trajetória, a credibilidade da trajetória de dívida PIB. Mesmo que você não estoure os gastos. Por exemplo, vou pegar precatórios e vou não pagar. Isso é um default seletivo, eu posso escolher não pagar. Mas essa escolha
como foi sugerida lá, causaria, na visão do Banco Central, um problema na dinâmica de longo prazo disso. Alexandre, e um drible? Eu vou gastar mais 2 meses, boto no orçamento, empenho, mas não gasto e gasto em janeiro. Não acho que o Banco Central mudaria a trajetória por conta disso, nem é o que está escrito aí. Ele escreve, a gente conversou bastante aqui, eu, o Luiz e o Pote, que a política fiscal que afeta a trajetória de dívida pública ou comprometa a âncora fiscal. Então, é comprometer, não é alterar a âncora fiscal. Ele podia ter escrito alterar a âncora fiscal, tá certo? Ao não escrever alterar a âncora fiscal, escrever comprometer, a gente entende que é aí. O que ele poderia fazer para tentar resolver o problema do teto que tem 20 bi para a gente? Reduzir os reajustes de benefícios sociais pelo IPCA, proibir a progressão de carreiras, privatizar a gente acha muito difícil, abono salarial só impacta para 2022 e a história da flexibilização de jornada e salário. Então, a gente acha que o ajuste que dá para ser feito, de verdade, é com o funcionário público e com as pensões. Não dá reajuste da inflação cheia do ano e dá o reajuste que estava em junho, por exemplo, que é o que está previsto no teto. E deixa para dar isso esse ano, que vai ter o problema contrário acontecendo. E, por último, as trajetórias de dívida PIB, que são terríveis se você crescer pouco, subir muito o juro ou não fizer algum ajuste. Então, a melhor trajetória é a laranja, que tem juro real de 3, teto respeitado e 2 pontos de aumento da carga tributária ao longo do ano que vem. Para frente. É um cenário fiscal, estamos patinando no gelo muito fino e tem que tomar muito cuidado para não cair no buraco aqui. Essa é a grande preocupação que a gente tem e a gente entende que se o governo fizer um plano que diz que respeita o teto e faz aquela combinação dos 10, 12 bi nesse reajuste, com mais os 8 de flexibilização, esses 20 bi, o teto ficaria respeitado e a gente ficaria bem mais otimista. Da nossa parte aqui é isso. Eu vou passar a palavra para o Luiz Garcia, que vai falar da performance dos fundos. Obrigado, Alexandre. Bom, esse mês foi um mês ruim para a gente, mais ou menos 2% negativo. Basicamente, a gente começou o mês passado, o mês de outubro, um quadro onde a gente estava bem animado aí com a combinação de números de atividade no Brasil, no mundo, sobretudo na China e nos Estados Unidos, bem positivos, a continuidade na política monetária muito expansionista, e aqui no Brasil uma perspectiva de agenda de reforma não muito ambiciosa, mas boa o suficiente para a gente se manter animado. E também outubro era um mês que estava previsto, a gente ter algumas notícias relacionadas à vacina, contra o vírus. A nossa expectativa era de que no final do mês de outubro a gente começasse a ver alguns resultados, principalmente da Pfizer, nos Estados Unidos, que é uma das mais promissoras, estava previsto para soltar resultado no fim do mês. Então, o pano de fundo para o começo do mês de outubro foi esse, e o que a gente viu ao longo do mês de outubro foi uma sequência extremamente concatenada, vamos dizer assim, e bem forte no sentido negativo. A gente viu no começo do mês muito ruído relacionado à questão do teto, da disputa entre o ministro Paulo Guedes e Rogério Marinho. A gente, aqui na Mauá, tem uma interpretação de que essa disputa tinha muito mais ruído do que fatos de verdade, mas o fato é que isso daí fez bastante preço no mercado, então a gente começou o mês animado, depois teve logo no começo do mês esse primeiro susto. Depois, ao longo do mês, a gente viu isso diminuindo um pouco o ruído em relação a isso, sendo substituído pelo risco fiscal de longo prazo. O que é o risco fiscal de longo prazo? São as colocações do Tesouro em relação à dívida, o prêmio sendo pago nas LFT, gerando estresse ao longo dos títulos. Isso foi um fator relevante, então também, ao longo desse mês, esse ruído cresceu bastante e fez bastante preço no mercado. E no final do mês, a gente viu a inflação que, como o Alexandre colocou para a gente, na nossa visão aqui da Mauá, não é um problema, é muito mais uma questão de uma pressão concentrada nesse ano, mas a gente viu um terrorismo, aí como o próprio presidente Roberto Campos, do lado do Banco Central, se referiu hoje de manhã,
a inflação, amanhã não, agora de tarde, a inflação alta ganhando muito espaço na mídia, isso daí virou o tema do momento aí do final do mês. Somado-se ao que veio lá de fora, que a gente não só não teve nenhuma notícia em relação à vacina, como a gente ainda teve essa segunda onda na Europa, né, em boa parte do hemisfério norte, melhor dizendo, causando aí alguns lockdowns, confinamentos, enfim, na Espanha, na Itália, na França e na Inglaterra. Então, assim, o mês começou com a cara excelente, foi tendo uma sequência muito infeliz aí de acontecimentos negativos ao longo do mês. Não é à toa que a Bolsa aqui no Brasil chegou a estar com 9% de alta no mês e acabou terminando negativo aí em 0,60%. E o janeiro 22 aí no DI acabou subindo nesse mês cerca de 40 basis points. Então, isso daí concentrou boa parte das nossas perdas aqui no fundo maior macro. A gente perdeu, então, 90 basis em juros Brasil e perdeu 60 basis na Bolsa. A gente continua com uma cabeça construtiva, né? Como eu já falei, começando pelo final, aí, como o Alexandre já fez aí nosso assessment, né? A nossa avaliação sobre a inflação, de que isso aqui é um pico momentâneo, que a inflação do ano que vem muito provavelmente vai ser abaixo desse ano. A gente entende que o Banco Central também olha dessa maneira, e, portanto, salvo algum deslize na política fiscal, o Banco Central deverá sim manter a política monetária nesse nível, pelo menos até o meio do ano que vem, o que implica que tem muito prêmio na parte curta, na verdade, em toda a curva de juros, mas a gente gosta aí dessa parte mais curta, aí, julho 21, janeiro 22, tem muito prêmio para ser comprimido aí. Em relação às eleições americanas, é um fator potencial de volatilidade, a gente entende que sim, existe uma indefinição, existe algum risco de alguma judicialização maior, mas aparentemente, com o que a gente tem de dados hoje em cima da mesa, parece que a gente vai ter aquele outcome onde o Biden ganha a eleição, mas os republicanos mantêm o Senado, o que é um outcome para os mercados de riscom, um ambiente de riscom, de dólar mais fraco, de política monetária expansionista, também não tem nenhum exagero do ponto de vista fiscal, enfim, então o pacote fiscal nos Estados Unidos acontece, mas de um tamanho que não gera incômodo para ninguém. Então, um ambiente positivo para os mercados. A gente continua acreditando que as notícias relacionadas à vacina, né, que eram para ter saído aí no final de outubro, sairão agora no mês de novembro com outcomes positivos. Aí Pfizer, Moderna, Coronavac, enfim, tem várias vacinas que irão publicar resultados da fase 3 agora ao longo desse mês. A gente acha que no mínimo uma desses institutos vai ter sim um bom outcome relacionado à vacina. E o ponto crucial aqui para todos os ativos brasileiros vai ser agora na metade do mês em diante, quando o Bolsonaro finalmente irá se pronunciar ou irá começar a dar tração e atenção a essa questão do financiamento do programa do Renda Cidadão, Renda Brasil, ou Bolsa Família Turbinado, não sabemos o que vai ser. A nossa impressão aqui é que, dada a força que o ministro Paulo Guedes mostrou aí nos últimos tempos, a gente acredita que o presidente vai conduzir essa discussão por uma decisão fiscalmente responsável, e caso isso se confirme, aí sim a gente vê muito espaço para compressão de prêmios dos ativos brasileiros em geral, todos os ativos, no dólar, no DI e na Bolsa. Eu acho que o DI é o mais premiado dos mercados para este cenário de uma responsabilidade fiscal, ou seja, que o risco fiscal de curto prazo seja equacionado. Eu vejo aí no janeiro 22, sei lá, uns 40, 50 basis points aí de movimento rápido, se a gente tiver um outcome positivo em relação a isso. Então, assim, a gente continua acreditando que esse mês de novembro os elementos tão positivos, tão dignos de tomada de risco. Vamos ver o que vai acontecer, mas a gente está otimista com as possibilidades para esse mês de novembro nesses mercados Bolsa, Brasil e juros. No câmbio, um pouco menos empolgado, vamos dizer assim, eu vejo algum espaço para compressão aí de prêmio, para o real apreciar um pouco, mas acho que o real ainda estruturalmente continua sendo percebido como uma moeda ruim, como eu já venho falando há algum tempo, né? O real antigamente era uma moeda de carry, o país não tinha crescimento, mas tinha taxa de juros, agora o país não tem nem crescimento, nem taxa de juros, então acho que é uma moeda que estruturalmente está com problemas, então não estou dizendo que o real não possa se apreciar, mas eu acho que o espaço de apreciação, especialmente quando comparado com os outros ativos brasileiros, é menor. Então, dessa forma que eu estou vendo aí, iniciando esse mês de novembro, depois a gente vai atualizando vocês. Vou passar aqui para o Renato, que vai falar com vocês sobre o fundo de bolsa. Boa tarde a todos.
Bom, como... Bom, acho que como o Ázara e o Lag já também comentaram aqui previamente, o mês de outubro ele começou super animado aí para a Bolsa. O Bovespa andou bastante, a nossa carteira estava reagindo super bem com os nomes que a gente tem, as convicções, etc., indo super bem e acabou do terceira semana, segunda ou terceira semana em diante, começou a sofrer aí o índice começou a ceder e a gente acabou tendo um resultado negativo no mês, perdendo um pouquinho de alfa em relação ao Bovespa também. Acho que os setores que mais contribuíram para isso, acho que o estresse dos juros ele acabou trazendo um estresse bem grande para a parte de consumo, varejo e também as posições que a gente tem que são consideradas plays de yield, né? Então, algumas utilities, etc., sofreram aí no mês de outubro por conta desse estresse do juro. O que a gente fez, por conta da taxa interna de retorno dessas posições estarem super atraentes, né? Especialmente vis-à-vis renda fixa onde está hoje, a gente acabou aumentando e concentrando um pouco mais o fundo. Então, a gente, apesar de ter tido um alfa negativo, a gente acabou limpando algumas posições menores do fundo que estavam pequenas, né, 1, 2, 3%, e a gente acabou aumentando aí as convicções que a gente tinha, né, por conta dos balanços que começaram a serem divulgados, né, nessa semana que passou, e a gente está agora em fase de divulgação de resultado das companhias, o que a gente tem visto, né, resultados, por enquanto, melhores que até a expectativa. Tem alguns setores que estão indo realmente muito bem nessa mudança de padrão de consumo aliado e atrelado ao Corona Voucher, né? Essa renda adicional disponível para a população está fazendo com que alguns setores tenham, né, um trimestre excepcional, né? Tem companhias aí que estão batendo alguns recordes em relação à receita, geração de caixa, EBITDA, margem, que nunca fizeram antes, né? Então, é um componente bem poderoso, né? O juro onde está, né? Um pouco de dinheiro a mais que a gente agora precisa entender, acabando no final do ano, como é que fica para o ano que vem. Acho que as convicções, né? A gente aumentou bastante a posição de Natura, Intermédica, Magazine Luiza, Eneva e Unidas. Cosan a gente também comprou bastante, então hoje já estaria na casa de uns 8%, 9% também, então essa posição de 6% a gente aumentou. Dessas companhias que estão aí, apenas a Unidas já reportou resultado, né? Então com esse processo da fusão entre Localiza e Unidas, então tem bastante coisa para a gente saber em relação a CAD, etc., mas os números eles foram realmente impressionantes. Em todas as vertentes, todas as linhas, a empresa ela bateu vários recordes aí, um fator até que era bem fora do comum, ou difícil de se pensar alguns meses atrás, quando todo mundo achou que ninguém, né, ia deixar de alugar carro, mas essa mudança do consumo das pessoas e as pessoas estarem aí alugando carros, né, por um tempo mais longo, a venda de carros explodiu, a falta de estoque de carros, então fez com que o resultado viesse excepcionalmente. Essas próximas semanas a gente vai ter divulgação das outras companhias do portfólio, mas a gente continua super otimista com isso. A carteira está com quase 50% de potencial upside para os próximos 12 a 15 meses, isso vem ponderado aí, né, pelos setores, né, que a gente tem por aí. Os nomes, como eu falei, a gente enxugou, era uma carteira que estava com 21, 22 nomes, hoje a gente está com próximo a 18, então cortamos 3 nomes pequenos. As ações que tínhamos feito dos recentes IPOs a gente mantém, então Pets, Lojas Quero Quero e Grupo Mateus são 3 posições que hoje estão da ordem entre 4% e 6% do portfólio. A gente comprou, 2 delas estão com resultado bem acima do preço de lançamento da oferta, que foi a Quero Quero e a Pets, e a Mateus ela acabou sofrendo um pouquinho após o IPO, mas a gente entende ainda ser uma tese boa para médio e longo prazo. A gente continua animado, né, apesar do reverso do mês aí que começou super bom e voltou, e agora, né, para esse mês de novembro, a gente tem bastante coisa aí para passar, não só os balanços, mas a eleição americana, enfim, tem bastante coisa aí também de Brasil político que pode ajudar a Bolsa e, né, o lucro por ação dessas companhias vai ditar aí onde o Bovespa pode ir. Acho que do nosso lado é isso. Obrigado. A gente está por aqui.
Bom, pessoal, boa tarde. É o Drago falando aqui. Vou falar um pouquinho sobre as estratégias sistemáticas que a gente tem aqui na Mauá Capital. Então, falando um pouquinho sobre o Machine D. O fundo aí está com uma performance positiva em 1 ponto percentual de cota na janela year to date. Na janela mensal, no mês de outubro em específico, a gente teve um resultado negativo em 30 basis points. Essa oscilação teve uma contribuição importante da parte de caixa, né? A caixa, pelo segundo mês consecutivo, a gente tem uma coisa que não é normal no mercado brasileiro, que a gente tem os títulos públicos LFTs, no caso, que deveriam render Selic diariamente, carregando prejuízo no mês, né? Então, a gente teve 10 basis points negativos de contribuição numa estratégia que é passiva, deveria render um pouquinho mais que o CDI todo mês. E nos últimos 2 meses, essa estratégia de caixa, né, que é uma estratégia que, enfim, o caixa do fundo fica aplicado em LFTs, subtrai 60 basis points do fundo, né? Então, só para dar uma ideia que é um resultado que vem de um lugar que a gente não toma posições ativas. Mas falando das posições ativas em si, a gente, olhando para frente, a gente vê 2 oportunidades legais e que chamam a atenção com uma simetria bem interessante agora para esses últimos 2 meses do ano. Então, quais que são essas 2 posições? A primeira delas, o Lag já comentou um pouco aqui, para quem está com acesso visual, eu coloco aqui nos nossos slides, a questão do pré, da renda fixa local e a renda fixa local curta, né? Então, de prazo de até 1 ano e meio, né? O que a gente chama de vértice da política monetária. Eu entendo que existe um prêmio bem relevante, né? Então, como é que a gente olha disso de maneira sistematizada? A gente, nesse gráfico, eu compilo a taxa pré de 1 ano e meio com duration constante, né? Na linha em vermelha do gráfico, e a gente tem também a taxa pré-equivalente, dado o cenário dos economistas da Focus. Né? Então, a gente constrói a série histórica, e esse prêmio do pré, que é a diferença entre mercado e economistas, que costuma girar ao redor de 40 basis points, hoje é negociado acima de 100 basis points. Né? Então, a gente está falando de um patamar de prêmio de pré que está 3 vezes praticamente acima do que é o padrão usual. Então, o que a gente está falando? Que o mercado precifica altas no ano que vem de juros superior a 350 basis points, né, de alta de juros, enquanto que o Banco Central acabou de soltar, né, ata do Copom, no seu próprio comunicado da semana passada, que não ele solta o tal do Forward Guidance, no qual ele sugere que não pretende fazer nenhum movimento de juros, né, dado que as expectativas de inflação estão abaixo do centro da meta 12 meses à frente. Para o ano de 2021 também, as projeções tanto do mercado quanto do Banco Central estão abaixo do centro da meta. Inclusive, o Banco Central fala em eventual corte residual e não alta. Então, acho que isso tudo se resume no gráfico da direita. O patamar do nível de pré que a gente vê hoje em dia, somente em menos de 10% das ocasiões teve maior do que ele se encontra atualmente ao longo dos últimos 10 anos. Ou seja, uma simetria bem grande, bem interessante para se explorar. Além do prêmio no mercado de renda fixa local, a gente também entende que favorecem essa posição um posicionamento técnico extremamente leve, ou seja, nós fazemos um monitoramento dos players de mercado para ver como é que eles estão posicionados em diversos fatores de risco, e nas nossas estimativas, né, poucas ocasiões na história a gente viu os hedge funds, né, os multimercados brasileiros tão leves na renda fixa local, ou seja, existe muito prêmio, ninguém quer ficar nessa posição. Por quê? Porque existe todo esse pano de fundo de risco fiscal, mas enfim, tudo tem preço, né? O prêmio está gigantesco e ninguém está na posição. Se a gente tiver um trigger para o lado benigno, né, é o famoso correria no mercado para tentar pegar a faca caindo. Né? Então, esses 2 vetores aí favorecem bastante as posições aplicadas. Amanhã tem PCA, pode ser um trigger. Outro trigger importante para se monitorar é a discussão sobre orçamento do ano que vem, que deve acontecer depois das eleições municipais do dia 15. Bom, falei aqui da primeira posição maior que nós carregamos dentro do fundo. A segunda posição que nós carregamos é um combo, tá, de 2 pernas, onde nós ficamos comprados no dólar real e comprados em S&P 500. Tá?
Esse combo, primeiramente aqui eu trouxe um gráfico só com uma curiosidade mais estatística, que no último bimestre do ano, esse combo, né, tem uma tendência de apreciação recorrente, ou seja, olhando aqui nos últimos 15 anos, de 2015 a 2019, né, se você tivesse comprado esse combo no último bimestre, ele sempre tem uma tendência de valorização bem interessante. Mas por que fundamentalmente os nossos modelos apontam que esse combo é interessante? Basicamente, se você tem um quadro no qual a economia americana vem mostrando recuperação, sai a incerteza das eleições do cenário, né? Então você tem um ambiente que tudo mais constante é bom para as bolsas, é um ambiente também no qual, né, se a economia global é puxada pela economia norte-americana, que tem um mercado de trabalho mais flexível, já fez todos os seus ajustes necessários e teve um estímulo forte do Fed já feito, né, as taxas das treasuries, né, tendem a ficar mais sustentadas, não tem mais tanto downside nas taxas das treasuries. Se as taxas das treasuries não caem, né, o dólar também não se enfraquece nesse ambiente de crescimento norte-americano. Então, um combo comprado bolsas com hedge comprado em dólar acaba sendo bastante interessante. E essa posição também é interessante porque, se a gente combinar com a primeira posição que eu coloquei aqui, você também pode pensar que você está com uma posição Bull Brasil, que é aplicada na parte curta da curva, mas você também tem um hedge, pois você está comprado em dólar aqui contra o real. Então, existe um efeito portfólio interessante. Da minha parte, que eu tinha para passar, são esses 2 pontos de posição olhando para frente. Vou agora falando aqui, eu vou passar a palavra para o Alejandro, que vai falar um pouco dos fundos de crédito da casa. Bom, boa tarde. Vou falar um pouco da performance dos fundos de crédito. Os 2 fundos, tanto o Mauá High Grade quanto o Mauá Plus, tiveram uma performance positiva no mês. Os 2 performaram 28 pontos base contra um CDI de 16 pontos base, tá? Então, aproximadamente 180% CDI. A composição deles é muito similar. O Plus ele tem um pouco mais de risco de crédito e de duração do que o próprio High Grade, né, que é um fundo de liquidez mais imediato. Você vê a contribuição entre os diferentes instrumentos financeiros nessas 2 telas. Acho que uma diferença que a gente tem aqui também é a posição de derivativos, de juros futuros, que tiveram uma pequena contribuição positiva no Fundo Plus. Isso daqui é um instrumento de gerenciamento da duração do portfólio em si, tá? Ao mesmo tempo que ele teve aqui um impacto um pouco maior, ele tem um fundo com taxas de administração um pouco acima das do fundo High Grade. Comentar só um pouquinho o cenário aqui, o que a gente viu no mês, será de estabilidade de spreads, tanto lá fora, corporativos contra o soberano, né? Você vê que o CDS Brasil, 5 anos a 211, contra um índice de papéis corporativos do Barclays, negociado a 336 pontos base. A gente não viu depois de um belo movimento de fechamento de spreads aí pós-Covid, né? Aqui no cenário local, o que a gente viu foi um cenário de continuação do fechamento dos spreads de crédito, né? Então, a gente teve mais um mês positivo para a classe de ativos, sendo que os papéis AS tiveram um fechamento de spread um pouco mais substantivo nos vértices a partir de 2 anos do que os AAAs e AAAs, tá? No nosso portfólio, são pouquíssimas alterações. No nosso processo de investimento, ele é muito pautado em pesquisa fundamental e, como o Renato mencionou anteriormente, o que a gente viu aí, os balanços começando a sair, com alguns setores indicando melhoras nos balanços, né, sejam de financeiro, sejam de varejo, né? Então, aqui do nosso portfólio, todos os segmentos tiveram contribuição positiva, sejam eles segmentos de locadoras de automóveis, consumo, setor elétrico e o setor de shopping centers, né? Os principais, acho que o principal contribuidor da performance aqui foram os bancos de primeira linha e o setor de shopping center tiveram o maior fechamento das taxas e apresentaram os melhores retornos nominais, né? Com relação a risco de mercado dos portfólios, a gente já vinha
no mês passado com uma posição alongada em duração, né? A gente carregou o hedge durante meses, antevendo um risco, um ruído político maior, seja ele pela fronte fiscal, seja ele pelo fronte político, e a gente sabe que esses são temas complexos de serem analisados. Agora a gente está com a carteira com duração mais longa, muito próximo aos índices de referência, né? E estamos bem tranquilo, mas monitorando muito proximamente, caso alguma coisa em Brasília dê um sinal um pouco mais negativo, né? Aqui do nosso lado a gente vai buscar sempre ativamente olhando as oportunidades, mas o giro do portfólio é um pouco mais baixo. Tá bom? Acho que aqui do meu lado, só uma última contribuição, os portfólios atualmente estão carregando a taxa de CDI mais 2, CDI mais 1,80 nos portfólios de crédito, né? Sendo que a composição do fundo de caixa, ele carrega a CDI mais 1,30, tá bom? Com duração estimada de 3 anos. Acho que do meu lado é isso. Bom, legal, muito obrigado, Alejandro, muito obrigado a todos que participaram. Enfim, a gente encerra mais uma vez o call e esperamos vocês nos próximos meses. Um abraço.